ficaria espantadíssimo com a gravidade da operação de hoje da Polícia Federal, que foi atrás do Alexandre Ramagem, por supostamente ter usado a ABIN para espionar adversários políticos e autoridades, se, em primeiro lugar, o falecido Gustavo Bebiano, um dos primeiros ministros do Bolsonaro a abandonar o barco, não tivesse feito essa denúncia há 4 anos, março de 2020. E se, em segundo lugar, a gente não soubesse desde o ano passado do uso do software israelense de espionagem e da lista de mais de 30 mil adversários do governo do inelegível que tiveram suas vidas devassadas. Então, mais uma vez, o que eu posso dizer hoje é: demorou. Tá aí o Ramagem já apresentado como pré-candidato bolsonarista à Prefeitura do Rio. E nessa era onde cada um escolhe a sua versão dos fatos, um crime gravíssimo facilmente vai ser reduzido, na esfera da oposição ao atual governo e à atuação do STF, a mera perseguição política para melar uma candidatura. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se, deixa o like ou o dislike, ative o sininho para saber quando tem vídeo novo. Compre o meu livro, Missione, já são mais de 260 reviews de leitores no site da Amazon e 93% deles deram 5 estrelas, link no post fixado. E lá vou eu de novo trazer reflexões, mas também compartilhar frustrações. Hoje, quando a imprensa soube que a Polícia Federal fez busca e apreensão na casa do deputado federal e ex-delegado da própria Polícia Federal, Alexandre Ramagem, resgataram um trecho da entrevista do Gustavo Bebiano no Roda Viva há quase 4 anos, onde ele falava com todas as letras que o gabinete do ex-presidente estava montando o que ele chamou de ABIN paralela, uma agência de espionagem ilegal, clandestina, para o ex-presidente usar da forma que quisesse. Se naquela época as instituições não estivessem aparelhadas, se a PGR funcionasse, se a própria PF funcionasse, se o Congresso Nacional funcionasse, ali já era para se ter começado a investigação. É um ex-ministro que já foi muito próximo do então presidente, fazendo uma denúncia gravíssima, mas não adianta chorar o leite derramado. A leniência de todas as instituições brasileiras, à exceção talvez de parte do Supremo Tribunal Federal, deixou o país à mercê de desastres de diversas naturezas. Eu estou falando de cloroquina, de passar boiada, de tentativa de desacreditar o sistema eleitoral, que é o primeiro passo para uma ditadura. Enfim, a gente viu tudo em câmera lenta. Se você me acompanhou nos últimos anos, a gente debateu isso aqui diuturnamente. Então não tem como não estar frustrado. Foi uma vitória apertada, mas foi a gente ter conseguido interromper a escalada desse grupo fascistoide comandado por um energúmeno que ainda enfiava pela nossa goela abaixo a sua família de políticos e lobistas. 4 filhos envolvidos em denúncias de corrupção, lavagem de dinheiro, tráfico de influência. Mas foi uma vitória, além de apertada, parcial e amarga, porque o responsável por colocar o Brasil entre os países com o maior número de mortes na Covid por número de habitantes, por ter promovido o caos quando perdeu a eleição, continua sendo uma força política mesmo inelegível. 3 dos seus 4 filhos continuam ocupando mandatos eleitorais, sua esposa continua sendo uma influenciadora política de peso em grandes comunidades religiosas pentecostais, e eles ainda tiveram força para eleger uma penca de deputados que ainda hoje alimentam uma máquina de fake news tão forte e tão impune que eles conseguem posar de vítimas junto ao seu eleitorado. Nesse caso do Ramagem, o timing é muito positivo para ele. Ou talvez a indicação dele como prefeiturável no Rio tenha sido planejada. Porque em outubro a Polícia Federal começou a investigar o software espião. Foi quando estourou o escândalo dos mais de 30 mil brasileiros espionados ilegalmente pelo governo. No mês seguinte, o ex-presidente lança para a Prefeitura do Rio justamente o ex-diretor-geral da ABIN. Ora, meu amigo e minha amiga que não espiam nem o celular do cônjuge. Em outros tempos que não esses, onde o que vale é a narrativa, se o nome do Ramagem tivesse sido sugerido como candidato a prefeito da 2ª maior cidade brasileira, logo depois de uma denúncia gravíssima envolvendo o órgão que ele dirigia, a reação lógica seria: e, lamento, Ramagem, não vai dar para ser você, porque obviamente vão te investigar, você está aí na boca do povo, desde que o Carlos Bolsonaro, seu amigo, te botou lá debaixo do guarda-chuva do general Heleno, no GSI,
fica aí como deputado e a gente vai procurar um nome limpinho para disputar a prefeitura, faz sentido para você? Se não faz é porque você é da geração Z e não sabe como era a política antes desse estrago feito pelas mídias sociais. Antes, até acontecia com frequência de um grupo político lançar um nome e magicamente aparecerem denúncias em seguida. Por quê? Porque o adversário, vendo a indicação, ia lá escarafunchar a vida do cara, usar sua influência e seus contatos na imprensa e queimar o nome com uma denúncia. Agora não, agora é o contrário. Pelo menos é isso que o caso do Ramagem me sugere. Posso estar enganado e não estou fazendo acusações, estou levantando uma hipótese, mas enfim. O que parece ter havido nesse caso foi algo mais ou menos assim. Repito, posso estar viajando. E Ramagem perdeu, o PF descobriu as nossas cacas lá na BIM. Vamos fazer o seguinte, vamos te lançar pré-candidato à prefeitura, Ramagem, porque quando o escândalo estourar, a gente pode dizer que isso é perseguição política. Não tem como a democracia voltar a ser funcional nesse cenário, porque você tem milhões de eleitores já preparados para aceitar e ressignificar qualquer notícia que seja contra o seu grupo. Veja o caso do Carlos Jordi. Vestia até camisa homenageando o torturador Brilhante Ustra. Foi para a rede social dizer, no dia da posse, que o Lula nunca seria presidente do Brasil. Mostrei aqui. Antes disso, orientou bloqueios e acampamentos pelo Brasil. Seguiu e trocou ideias com grupos golpistas. Agora chama uma coletiva, chora e diz que é vítima de perseguição, insinua que ir atrás de gente como ele, que atentou contra a democracia, não é justiça, é justiçamento, que é justiça por meios ilegais, e pede o fim do tensionamento institucional. Gente, nem coerentes os políticos precisam ser hoje. Você vai moldando a narrativa de acordo com a ocasião. Lá atrás tentaram emplacar a tese de que quem quebrou tudo dia 8 foram infiltrados. Não colou, porque tem vídeo, tem depoimento de vândalo preso. Aí passa a ser, o governo poderia ter evitado e não evitou. Também não cola, porque fica clara a cumplicidade da polícia do DF com os golpistas, a cumplicidade do exército, cujas portas de batalhões viraram camping de golpista. Aí por fim, quando a mão da justiça chega neles, é tensionamento institucional, é justiçamento. E o que é pior, a gente sabe do que o STF precisou fazer para a gente ter transição democrática normal, em vez de mais um entre tantos golpes militares no Brasil desde 1889. O STF precisou sim, lamentavelmente, ocupar o vácuo, o vazio irresponsável, cúmplice ou covarde, depende do caso, das instituições aparelhadas pelo governo, desde a PGR e o Congresso, a grupos e instituições armados, como as polícias, os CACs e o próprio exército. Então, olha, desculpe, eu não comemoro. É muita operação para pouco julgamento, é muito Alexandre de Moraes para poucos tribunais, e no fim tudo acaba ressignificado. E o eleitor perde a bússola, perde a referência do que foi ressignificado por razões reais. Lava Jato, por exemplo, que começou com um juiz que se dizia imparcial e terminou com esse mesmo juiz tentando virar presidente da República, e as ressignificações mentirosas e políticas, como a tentativa de golpe militar que dependia de adesão popular e, se possível, de uma GLOzinha, que teve tantas versões para tentar tirar os autores da reta, que agora está virando nada, não aconteceu nada, quebraram lá uns palácios, só isso, né? Até quando esse tensionamento, esse justiçamento? E mais um dia no Brasil se passa assim, né? Eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, seu comentário, que é sempre muito importante. Dê uma moral para o meu livro, link no post fixado, e lute pela democracia.